Good evening. Boa noite. It's wonderful to be with you again tonight, talking about this most important topic. É maravilhoso estar com vocês novamente esta noite, falando sobre esse tópico maravilhoso. Today I had the opportunity to drive around a bit, Hoje eu tive a oportunidade de andar por São Paulo um pouquinho, only a little bit, só um pouquinho. as we experienced Sao Paulo traffic. À medida que eu experimentei o tráfego, o trânsito de São Paulo. Last night we talked about the mandate of a pastor. Ontem à noite nós falamos sobre o mandato de ser um pastor. The mandate is to shepherd the flock of God. O mandato é pastorear o rebanho de Deus. Tonight we're going to talk about the shape and texture of that calling. Hoje nós vamos falar sobre o formato e a textura desse chamado. What that ministry looks and feels like. Como é que esse ministério se apresenta? Como é que a gente o experimenta? If you have your Bible, I'd like to turn again to 1 Peter chapter 5. E se você tem sua Bíblia, por favor, volte a abri-la lá em 1 Pedro 5. And Deborah, I'll have you read. I would read 1 through 1, 2 e 3? Yeah. Ok. 1 Pedro 5, de 1 a 3, agora. Diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Thank you. This might seem strange to say in a seminary full of students, Talvez seja estranho dizer num seminário repleto de alunos, but becoming a minister is easy. é dizer que se tornar um pastor é fácil. All you need to do is spend a few years in school, Tudo que você tem que fazer é gastar alguns anos na escola, write some papers, escrever alguns trabalhos, learn some Greek and Hebrew, aprender um pouquinho de grego e hebraico, take a few exams, fazer algumas provas and find a church willing to give you a position. e encontrar uma igreja que te dê a oportunidade de servir. It isn't that hard. Não é muito difícil. It is much more difficult to become an engineer or a doctor. É muito mais difícil se tornar um engenheiro ou um médico. But while it is not that difficult to become a pastor, Mas talvez, embora não seja tão difícil se tornar um pastor, being a pastor, a true shepherd, is the greatest and hardest thing you'll do. a coisa mais difícil que você vai fazer é ser um pastor, pastorear pessoas. All right, back to work. Ok, de volta ao trabalho. Being a pastor is the most exciting work you will do. Mas ser um pastor é a coisa mais empolgante que você vai fazer. What could be better than to be on the front line of God's gospel mission? O que poderia ser melhor do que estar na linha de frente da missão do Evangelho? What could be more satisfying than to see God's sheep grow strong in their faith? O que poderia ser mais satisfatório do que ver as ovelhas de Deus crescerem na fé? Deep in their love and firm in their hope in God. Crescendo firmemente no amor e na sua esperança em Deus. If you are willing to truly shepherd the sheep, Então, se você está de fato disposto a pastorear o rebanho, you will have a front row seat to the power of God on display. você vai ter vai sentar na frente e vai enxergar a demonstração do poder de Deus. Let me give you a quick example. Deixa eu dar um exemplo bem breve para vocês. There was a man in our church named Ron. Havia um homem na nossa igreja chamado Ron. Ron had a rough background. Ron teve um contexto histórico bastante difícil. A lot of drunkenness and violent anger. Muita ira violenta e bebedeira. He had been converted in his 20s, Ele se converteu nos seus 20 e poucos anos, but had fallen back into the sins of his youth mas voltou aos pecados da sua juventude and had stopped coming to church. e parou de vir à igreja. And so we had to go track down Ron. Então a gente teve que rastrear, por assim dizer, achar o Ron. As I said, Ron was violent and very angry man. Como eu disse a vocês, o Ron era um homem violento, muito irado. I was nervous about going to visit him. Eu realmente estava preocupado em ir visitá-lo. There was a real possibility of being punched. Havia uma possibilidade real de levar um soco.
But I'm a Presbyterian, Mas eu sou um presbiteriano, so I can take an elder along. então eu posso levar um presbítero comigo. And I took the largest elder we have. E aí eu peguei o maior presbítero que a gente tinha. He stands about 6'10". Ele tem cerca de 2,8 metros. Just to encourage Ron to be reasonable. Para que o Ron mantivesse o respeito. We sat down with Ron at the kitchen table A gente se sentou lá com o Ron na mesa da cozinha and began to talk about his sinful lifestyle. e começamos a falar sobre o estilo de vida pecaminoso dele. He argued strongly, Ele argumentou severamente, disagreeing with almost everything we said. discordando de quase tudo que a gente havia dito. But each time he tried to justify his actions, Mas todas as vezes que ele tentava justificar suas ações, we would open the Bible and go to a verse and show him what it said. a gente abria a Bíblia, olhava para um verso e mostrava para ele o que ela dizia. We showed him that his anger and drinking and self-justification Nós mostramos a ele que a sua ira, a sua bebedeira, a sua autojustificação, were all out of line with the gospel, todas estavam desajustadas, fora do Evangelho. were a denial of his profession of faith, Era uma negação da sua profissão de fé. and he needed to repent or he would perish. E ele tinha que se arrepender ou ele pereceria. He became extremely angry. E ele se tornou muito irado. He pounded on the table, Ele bateu na mesa, jumped up, and walked out. ele ficou de pé e saiu do recinto. Slammed the door. Bateu a porta. His dear wife was crying nearby, A sua esposa querida estava chorando nessa hora. and we tried to comfort her. Aí nós tentamos confortá-la. Suddenly, the door burst open, De repente, a porta se abriu. and Ron came back to the table. E o Ron voltou e sentou na mesa. We had no idea what to expect, Nós não tínhamos ideia do que esperar. but I did not expect what actually happened. Mas eu não esperava o que de fato aconteceu. Ron sat down, O Ron sentou-se, put his head in his hands, colocou a sua cabeça nas mãos and began to weep. e começou a chorar. He said, "I can't argue anymore. Ele falou assim: eu não consigo mais debater com vocês. The Bible is right and I am wrong. A Bíblia está certa e eu estou errado. I want to repent. Eu quero me arrepender. I want to change." Eu quero mudar. And he did. E ele mudou. Ron became a loving husband and father. O Ron se tornou um marido amoroso e um pai amoroso. He became a joy-filled believer in Christ again. Ele se tornou novamente um crente que ama e se alegra no Senhor. This is the joy of a shepherd. Essa alegria do pastor. I've seen marriages ripped apart by adultery, Eu já vi casamentos dilacerados pelo adultério, healed by the grace and power of God. que foram curados pelo poder e pela graça de Deus. We have a young couple going through that process right now. Nós temos um jovem casal passando por esse processo neste exato momento. I've watched parents worship as they buried two of their children. Eu já vi pais adorarem a Deus à medida que sepultaram 2 de seus filhos. Two precious daughters. Na verdade, 2 filhas preciosas. Their hearts were broken, Os corações estavam arrebentados. tears streamed down their face, As lágrimas rolavam nos seus but rostos. they were full of hope in God. Mas eles estavam cheios de esperança em Deus. It's the joy of a pastor. Essa é a alegria do pastor. One of the exciting things at Harvest Church, Uma das coisas empolgantes lá na igreja Harvest, a year ago we started a men's ministry um ano atrás nós começamos um ministério de homens, specifically dedicated to helping men overcome the power of lust. especificamente dedicado a ajudar homens a vencer o poder sobre a lascívia. I've had men come to me, Eu presenciei homens que se aproximaram de mim, two of them over 50 years old, 2 deles com mais de 50 anos, and say to me with tears, e disseram com lágrimas nos olhos: "I'm finally finding the power to be free." eu finalmente estou encontrando o poder para me sentir liberto. There are 40 men now in that group. Esse grupo agora tem 40 homens. It's called James Fellowship. Esse grupo é chamado a Comunhão de Tiago. And these men are discovering, E esses homens estão descobrindo, through humility and honesty, através de humildade e honestidade, through accountability and the grace of the gospel, através da graça do Evangelho e a prestação de contas, that Jesus Christ is able to set them free. de que Jesus Cristo é apto para libertá-los dos seus pecados. We've also started a ministry for their wives Nós também começamos um ministério para suas esposas and the particular struggles they go through. e as lutas em especial que elas passam. Just this year, we started a ministry for women.
Neste ano nós começamos um ministério com as mulheres. as more and more women are struggling with pornography. À medida que mais e mais mulheres lutam em relação à pornografia. But it is such a joy Mas é uma alegria tão to grande minister the power of the gospel ministrar o poder do Evangelho to the reality of people's lives. na realidade, no dia a dia da vida das pessoas. And to see Christ set people free. E ver Cristo libertar as pessoas. I often think I can't believe I get paid to do this. Às vezes eu penso assim, eu não acredito que eu sou pago para presenciar isso. We get a front row seat to see the power of God at work. A gente tem os melhores assentos para ver a obra do poder de Deus. This is exciting work, E essa obra é empolgante, but it's difficult work. mas é obra difícil. There will be suffering. Vai haver dificuldade, sofrimento. It's part of the job description. É parte da descrição do nosso emprego. Tonight I'm going to look at two major points Hoje à noite nós vamos falar sobre 2 pontos principais. as we think about the manner of gospel leading. À medida que a gente fala sobre o modo, a forma de liderar no Evangelho. We're first going to look at the burden of the office. Primeiro nós vamos falar sobre o peso, o fardo do ofício. And see that the office is ingrained, saturated with suffering. E nós vamos ver como o ofício está saturado com o sofrimento. The first item on the job description for a pastor Primeiro item na sua descrição de emprego para o pastor is suffering while doing good. é sofrimento enquanto pratica o bem. I get that truth from the very first word in chapter 5. Eu tiro esta verdade a partir da primeira palavra no capítulo 5. The word is very small, so. A palavra seria, que no português é a segunda, é o pois. It's such a little word, easily overlooked, É uma palavra que normalmente a gente não presta muita atenção, and yet it's critical to understanding the text. mas é crítica, é importantíssima para entender o texto. It tells us that Peter is not beginning a new train of thought. Ela está colocada ali para que Pedro não comece um novo pensamento, uma nova ideia. But what he has to say to elders in chapter 5 O que ele tem a dizer para os presbíteros no capítulo 5 flows directly from what he's just said in chapter 4. flui diretamente do que ele acabou de dizer no capítulo 4. If you have your Bible, Se você tem a sua Bíblia, you can see the last part of chapter 4 você pode ver a última parte do capítulo 4. is devoted to a discussion of suffering. É dedicada a uma discussão sobre o sofrimento. In verse 12, No verso 12, Peter reminds his readers Pedro lembra os seus leitores they should not be surprised at the fiery trial when it comes upon them. que eles não deveriam estranhar o fogo ardente que surge no meio deles. Suffering is meant to test them, O sofrimento visa prová-los, but they can rejoice and be glad, mas eles podem se alegrar, ficarem felizes, though they suffer now, embora sofram agora, they will rejoice when his glory is revealed. eles se alegrarão quando a sua glória for revelada. In verse 14, he tells us there's a blessedness that attends suffering for Christ. No verso 14, ele diz que há uma bem-aventurança que acompanha esse ministério. In verse 16, he says if we suffer as a Christian, No verso 16, ele diz que se nós sofremos como cristãos, let us glorify God in that name. nós devemos glorificar a Deus com esse nome. And so while these words are addressed to the church at large, Então, embora essas palavras sejam dirigidas à igreja como um todo, the word so in 5 verse 1, a palavra pois, no capítulo 5, verso 1, it tells us that when Peter thinks of suffering according to God's will while doing good, quer dizer que quando Pedro está pensando em sofrer pela causa de Deus enquanto se faz o bem, he thinks of elders. ele pensa em presbíteros. Why? Por quê? For 2 reasons. Por 2 razões. First, Primeiro, elders take the lead in trials. presbíteros lideram nas tribulações. Peter sees suffering Pedro vê o sofrimento as an act of God como um ato de Deus to prove and purify the faith of his children. para provar e purificar a fé dos seus filhos. 1 Peter 1 verse 7. 1 Pedro 1:7. And so the experience of suffering is not strange, verse 12, Então, a experiência de sofrimento não é estranha, de acordo com o verso 12, because this is the way God has worked in the past. porque essa é a maneira como Deus agiu no passado. In fact, Peter seems to have a specific example in mind. Na verdade, Pedro parece ter um exemplo
específico em mente. He speaks of it in verse 17 of chapter 4. Ele trata disso no verso 17 do capítulo 4. You would read that. Verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? The phrase, it is time for judgment to begin with the household of God, A frase, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, is a direct reference to Ezekiel chapter 9. é uma referência direta de Ezequiel 9. You can turn there in your Bible. Você pode abrir lá na sua Bíblia. First, notice in chapter 8, Observe primeiro no capítulo 8 de Ezequiel, where God shows the prophet, onde Deus demonstra ao profeta, in a vision, numa visão, the abominations being performed in Israel, as abominações sendo realizadas em Israel, particularly by the leaders. especialmente para os líderes. Notice verse 16 through 18 of chapter 8. Olha os versos 16 ao 18 do capítulo 8. Should I read it? Yes, please. 16 to 18, right? Ezequiel 8, a partir do verso 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. The leaders of God's people Então, os líderes do povo de Deus are engaged in blasphemous, idolatrous worship. estão envolvidos em adoração blasfema. They are worshiping the sun, Eles estão adorando o sol, like the pagan nations around them, como as nações pagãs ao seu redor. and are doing so at the entrance of the temple. E estão fazendo isso na entrada do templo. They have literally turned their back on God. Eles literalmente viraram suas costas para Deus. It is an incredibly offensive scene. E é uma cena então incrivelmente ofensiva. It cries out for divine vengeance. Ela clama por vingança divina. And in chapter 9, that's what we see take place. E no capítulo 9 é o que acontece. The Lord calls for his angels of wrath Deus chama os seus anjos de ira to come to the city, para virem à cidade mark those who are righteous, e marcar aqueles que são justos and bring judgment on those who have sinned. e trazer juízo sobre aqueles que haviam pecado. See chapter 9, verse 4 through 6. Olha o capítulo 9, versos 4 a 6. You could read that. E lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. They began with the elders who were before the house. Percebe que eles começaram com os presbíteros, anciãos que estavam no santuário. The purifying trial begins with the leaders. A provação purificadora começou com os líderes. So Peter references Ezekiel 9, Então Pedro está fazendo referência a Ezequiel 9. not to charge the elders of the New Testament church with wrong, Não para acusar os presbíteros do Novo Testamento de algum tipo de idolatria, but as a reminder to them mas como um lembrete a eles, that when God purifies or tests the faith of his people, de quando Deus vai testar a fé do seu povo ou purificar o seu povo, in order to prove that faith to be genuine and more valuable than gold, a fim de provar essa fé como mais genuína e valiosa do que ouro, he often begins with the elders. ele começa
frequentemente com os presbíteros. And this was precisely the experience of the early church. E essa foi exatamente a experiência da igreja primitiva. Peter and John were among the first to suffer for the name of Christ. Pedro e João estavam entre os primeiros a sofrerem pelo nome de Jesus. In Acts chapter 4, Peter and John are arrested and brought before the Sanhedrin. Em Atos 4, Pedro e João são aprisionados e trazidos perante o Sinédrio. In Acts chapter 5, they're arrested again and this time beaten. Em Atos capítulo 5, eles são aprisionados novamente, e dessa vez são surrados. In Acts 6, Stephen is seized and becomes the first martyr of the church. Em Atos 6, Estevão é tomado e se torna o primeiro mártir da igreja. In Acts 12, James is put to death by Herod. Em Atos 12, Tiago é morto por Herodes. The apostles understood that suffering goes with the office. Então, os apóstolos entendiam que o sofrimento anda de mãos dadas com o ofício. Peter's ordination service O culto de consagração de Pedro, vamos dizer assim, de ordenação de Pedro, included a prophecy from Jesus incluía uma profecia de Jesus, that when he was old, de que quando ele fosse velho, he would be martyred for the faith. ele seria martirizado pela fé. The same for the apostle Paul. O mesmo para o apóstolo Paulo. Acts 9:16, Atos 9,16. I will show him how much he must suffer for my name. Eu vou mostrá-lo quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Suffering is part of the calling. Então, o sofrimento é parte do chamado. And even if the suffering is not persecution, E mesmo que o sofrimento não seja perseguição, there are unique sorrows for God's shepherds. existem algumas tristezas singulares para os pastores de Deus. Let me list two. Deixa eu listar pelo menos duas. First, an abiding sense of inadequacy. Primeiro, um senso assim permanente de inadequação. In some sense, we could say, A gente poderia dizer, em certo sentido, if you meet a proud, very confident pastor, se você conhecer um pastor orgulhoso, muito confiante em si mesmo, you've met a pastor who has no idea what he's doing. você encontrou um pastor que não tem ideia do que ele está fazendo. Every conscientious pastor Todo pastor que está ciente do que ele faz, will carry with him a profound sense of inadequacy. vai carregar consigo mesmo um senso profundo de inadequação. Gospel ministry will overwhelm anyone who's paying attention. O ministério evangélico vai surpreender e vai ser mais do que a gente pode aguentar. A person who has a sense of the weight of what we're about. Uma pessoa que tem um senso do peso daquilo que a gente está fazendo. As Paul says in 2 Corinthians 2:16, Como Paulo escreve em 2 Coríntios 2,16, pois nós somos o aroma de Cristo para Deus entre aqueles que são salvos e entre aqueles que estão perecendo, para uns uma fragrância de morte para morte e para outros uma fragrância de vida para vida. Quem é suficiente para estas coisas? who is sufficient for these things? Quem é suficiente para essas coisas? The pastorate is unlike any other profession in this. O pastor é aqui é diferente das outras profissões. Almost every profession in the world Praticamente todas as outras profissões no mundo enables those who do it right capacita aqueles que fazem corretamente, to feel a certain proficiency. que se sentem assim aptos. As you grow in experience À medida que você cresce em experiência and gain more skill, e você vai desenvolvendo habilidades, you begin to feel competent, você começa a se sentir competente, qualified, qualificado, capable. capaz. But shepherding is not like that. Mas pastorear não é assim. If you are doing it right, Se você estiver fazendo direito, you will increasingly feel insufficient for the task. você vai se sentir crescentemente insuficiente para a tarefa. C.J. Mahaney says it well. A C.J. Mahaney colocou de forma bem precisa. Do you want to read the quote? Sure. Ele diz assim: ser um pastor é difícil, é exigente e, se feito corretamente, é exaustivo. Tome a preparação de sermão como exemplo. Você vai gastar horas de trabalho duro sobre o texto, e em algum momento você vai revisar o sermão, o manuscrito, e vai se sentir envergonhado pelo que você vê. Talvez você vai se encontrar cansado, confuso e até um pouco temeroso. E você vai fazer isso de novo na próxima semana. Então vem o sermão. 10 minutos da mensagem e você tem aquele sentimento terrível que confirma que a coisa não está indo muito bem. Depois do culto, você conversa com as pessoas, mas ninguém menciona o seu sermão.
Até a sua esposa, que de vez em quando, né, que você quer que encoraje você, diz: não foi um dos melhores. Welcome to the ministry. Sejam bem-vindos ao ministério. My mentor, Doug Felch, once told me wisely, O meu mentor, Doug Felch, uma vez me disse com muita sabedoria: never resign on a Monday. nunca desista do ministério na segunda-feira. Your sermons, brothers, Os seus sermões, meus irmãos, will never do full justice to the passage. nunca farão justiça ou farão jus à passagem. No matter how hard you try. Não importa quão duramente você tentar. No matter how long you study. Não importa quanto tempo você estudar. No matter how eloquent your speech. Não importa quão eloquente é a sua fala. You will recognize Você vai reconhecer you have just begun to scratch the que surface você só começou a tratar do superficial, of the glory of God. da glória de Deus. You will never be able to adequately display the beauty of Christ. Você nunca vai conseguir adequadamente demonstrar a beleza de Cristo. I often have the sense, Frequentemente eu tenho esse senso, when I leave the pulpit, quando eu deixo o púlpito, né, that if I had really been able to communicate que se eu tivesse conseguido realmente comunicar the full significance of that text, o significado profundo daquele texto, if I had been able to capture the true glory of it, se eu tivesse conseguido captar a verdadeira glória da passagem, at the end of the no sermon, final do sermão, we would all be compelled to fall to the floor todos nós seríamos compelidos a cair com o rosto no chão, on our faces in adoration e com as faces em adoração, before the glory and goodness of God. perante a glória e a bondade de Deus. Instead, we go to the foyer and have coffee. Mas ao invés disso, a gente vai pro hall de entrada e toma um cafezinho. You will have a sense of inadequacy, Então você vai ter aquele senso de inadequação, and it will never go away. e ele nunca vai te deixar. Who is sufficient? Quem é suficiente? There is secondly, an abiding concern for the sheep. E em segundo lugar, uma preocupação permanente para com as ovelhas. The Apostle Paul was very open and honest about his ministry of tears. O apóstolo Paulo é muito aberto, franco e honesto sobre o seu ministério de lágrimas. In Acts 20, verse 31, Atos 20, verso 31. would you please read? Ele diz assim: portanto, sede alertas, lembrando-vos de que por 3 anos eu não cessei dia e noite de admoestá-los com lágrimas. There are griefs that come from caring for the flock. Existem tristezas que vêm com o cuidado das ovelhas. The grief of seeing the sheep weakened by sin or division. A tristeza de ver uma ovelha machucada pelo pecado, pela divisão. This was Paul's experience with the church in Corinth. Essa é a experiência de Paulo na igreja de Corinto. And he speaks of this in 2 Corinthians 2, verse 4. Ele fala disso em 2 Coríntios 2:4. Pois eu escrevi a vocês a partir de muita aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Many tears. There is the grief of seeing people live with no regard for Christ. Tem a tristeza de ver pessoas viverem sem qualquer preocupação ou interesse por Cristo. Philippians 3, verse 18. Filipenses 3:18. Pois muitos de quem eu tenho dito frequentemente a vocês, e agora eu falo a vocês com lágrimas, andam como inimigos da cruz de Cristo. And then there's the daily weight of concern for the church body. E aí tem aquela preocupação contínua para com o corpo de Cristo. In 2 Corinthians chapter 11, Em 2 Coríntios 11, Paul speaks of all that he suffered in his ministry. Paulo fala daquilo que ele sofreu por todo o seu ministério. The imprisonment, As prisões, the beatings, as the surras, sleepless nights, as noites sem dormir, the cold and the hunger. a fome e o frio. And then he says this in chapter 11, verse 28 and 29. Aí ele diz assim, no capítulo 11, versos 28 e 29. Please read. E, além destas coisas, existe a pressão diária sobre mim, que é a minha preocupação para com todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem é feito a cair e eu não sou indigno? If you care for the sheep,
Se você se importa com as ovelhas, you will feel profoundly você vai sentir profundamente their feeling, their division, their weakness, their failure. Você vai sentir os sentimentos dele, as suas falhas, seus tropeços. You will experience the sorrow of walking with God's people Você vai experimentar a tristeza de andar com o povo de Deus. as they suffer devastating loss and heartbreak. À medida que eles experimentarem perdas devastadoras, de We- quebrar o coração. We performed funerals, Por exemplo, quando a gente faz velórios, some of old saints, alguns dos santos mais antigos, full of years and eager to be with the Lord. cheios de anos e desejosos de estar com o Senhor. Those funerals are a blessing. Esses são os velórios assim abençoadores. It is wonderful as a pastor É maravilhoso como pastor to see another one of God's children safely home. de ver um outro filho de Deus salvo e seguro no seu lar. But there will also be funerals of heartbreaking losses. Mas também haverá velórios com perdas terríveis Beloved children and cherished spouses and treasured parents. de esposas queridas, de filhos preciosos e de cônjuges amados Who all died far too young. que morreram muito jovens. This past February, Esse último janeiro I participated in a funeral eu participei num velório, Of a um ofício fúnebre, a beautiful lady in our church, de uma jovem muito bela na nossa igreja, a very good friend, uma amiga querida, 64 years old. 64 anos de idade, Such a blessing to so many, uma bênção para tantas pessoas, and was suddenly taken away. e foi repentinamente removida deste mundo. These are the sorrows of a pastor. Essas são as tristezas de um pastor. However, Contudo, the primary sorrow, a principal tristeza, the primary problem you will face in pastoral ministry o problema primário que você vai enfrentar no ministério pastoral, will not be the sheep, não serão as ovelhas, it will be you, the shepherd. vai ser você, o pastor. Your primary heartache A sua dor de cabeça principal will not come from their sins, but from yours. não virá dos pecados deles, virão dos seus pecados. You will recognize, Você vai reconhecer, if you're honest, se você for honesto, the primary obstacle to your ministry que o principal obstáculo para o seu ministério is not their weakness, não é a fraqueza deles, but yours. mas a sua fraqueza. Your domineering spirit, Seu espírito dominador, your fear, seus temores, your unbelief, sua descrença, your besetting sins. seus pecados que não deixam você. D.L. Moody, a famous American evangelist, O famoso evangelista norte-americano Moody, D.L. Moody, once said that in all of his ministry, uma vez disse que em todo o seu ministério, there was one man that gave him more trouble teve um homem que lhe deu muito trabalho, than any other man he had ever known, mais do que qualquer outro homem que ele conhecera. and that man E esse homem was D.L. Moody. era o D.L. Moody. That is what you will experience. É isso que você vai experimentar. And this is why Peter E é por isso que Pedro wants to speak a few words to the elders quer falar algumas palavras aos presbíteros in the context of suffering no contexto de sofrimento about their own temptation sobre as tentações and deles their weakness, e as suas fraquezas. and calls them to shepherd God's sheep E os chama para pastorear o rebanho de Deus in a manner worthy of the calling. de uma forma digna do chamado. And so we will look at the manner, Então nós vamos olhar agora a essa forma digna. shepherding God's flock God's way. Pastoreando o rebanho de Deus do jeito de Deus. In verses 2 and 3, Nos versos 2 e 3, we find Peter speaking directly to the elders, você vê Pedro falando diretamente aos presbíteros, showing them what gospel shepherding looks like. mostrando o que significa pastoreio divino. There are 3 sets of commands. Tem três grupos de mandamentos. In each of the sets, Em cada conjunto de mandamento, Peter first names the particular temptation Pedro começa com a tentação particular, and then the countering trait to be cultivated. e aí depois ele destaca a característica contrária que deve ser cultivada. And so God's shepherds are to serve, Então, os pastores têm que servir, not under compulsion but willingly, não sob compulsão, mas livremente, espontaneamente. not for shameful gain but eagerly,
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, not domineering, but being examples to the flock. nem como dominadores dos que foram confiados, mas tornando-se modelos do rebanho. This is what our ministry should look like. É assim que o nosso ministério deve se apresentar. Let's take the first. Vamos pegar o primeiro. Not under compulsion, but willingly. Não por constrangimento, mas espontaneamente. God desires willing servants. Deus deseja servos espontâneos, desejosos de servir. The Greek word is ekousios. A palavra grega é ekousios. It suggests purposeful, Go ahead, read the whole thing. intentional, deliberate, glad service. Ela sugere serviço que é proposital, intencional, deliberado e contente. In the church tradition where I grew up, Na tradição eclesiástica na qual eu cresci, a Reformed church uma igreja reformada, with Presbyterian polity, com política eclesiástica presbiteriana, governo presbiteriano, I soon realized eu percebi logo, bem cedo, that most of the men in the church que a maioria dos homens na igreja viewed becoming an elder enxergava a ideia de se tornar um presbítero much like they viewed being drafted into the military. parecido com a ideia de serem escalados para o serviço militar. This was a few years after the Vietnam War. Isso foi alguns anos depois da Guerra do Vietnã. The general sense was that no one in their right mind would volunteer. O sentido que eles tinham é que ninguém em sã consciência se voluntariaria para essa tarefa. No one would really choose to be an elder. Ninguém escolheria ser um presbítero, But if you were called upon, mas se alguém convocasse você a essa tarefa, you should be willing to do your duty and serve your term. você deveria cumprir a sua tarefa e fazer o serviço devido. And much like the military, E muito parecido com o serviço militar, the day they got into office, o dia em que eles entravam no ofício, they began counting the days until they were out. eles passavam a contar os dias até sair. It is very true. Isso é muito verdadeiro. That is not how God desires his elders to act. Não é assim que Deus deseja que os seus presbíteros ajam. We dealt with this tradition at Nós- Harvest. Nós lidamos com essa tradição lá na igreja Harvest, onde eu pastorei. Early on in my ministry, Bem no começo do meu ministério, we had a man who was nominated to serve as elder. nós tivemos um homem que foi designado para a tarefa de presbítero. We always have the session examine a man Ele havia sido indicado e a gente sempre examina os indicados before we put him before the congregation. antes de colocá-lo diante da congregação para a eleição. And in the exam, E aí nesse exame, nessa verificação, we found the man had a firm grasp on biblical truth. nós percebemos que esse homem tinha um entendimento bem firme da verdade bíblica. He was an older, spiritually mature man. Era um homem maduro, mais velho. He was a loving husband and concerned father. Era um pai preocupado, cuidadoso, como marido também. But when we asked him if he desired to be an elder, Mas quando nós perguntamos a ele se ele desejava ser um presbítero, he made it very clear that he did not. ele deixou bem claro que ele não desejava. He had served as an elder in his prior church Ele já tinha servido como presbítero na sua igreja anterior and had been a very unhappy circumstance. e foi uma circunstância muito dolorida, difícil. We decided not to put his name before the E congregation. nós decidimos não apresentar o nome dele diante da igreja. And we read to him 1 Peter chapter 5. E nós lemos para ele 1 Pedro 5. We prayed that we asked him to pray for God to give him a willing spirit, Nós pedimos a Deus que desse a ele um espírito desejoso, but until the Lord did that, e aí até que o Senhor fizesse isso, we could not put him before the congregation. nós não podíamos apresentá-lo à igreja. God desires willing servants. Deus quer aqueles que servem espontaneamente. I would encourage you, Então eu encorajaria você, as you speak with men about ministry, à medida que você fala com pessoas sobre ministério, examine their heart on this. examine os seus corações nisso. Paul says it's good for a man to desire the office. Paulo falou que é bom que um homem aspire o ofício. Peter wants us to understand Pedro então quer que a gente entenda that God desires men to desire the office. que Deus deseja que os homens desejem o ofício. Peter tells us men should not be quick to teach. James, James, ok. Tiago nos diz que homens devem ser, não serem assim prontos a ensinar, Out of a deep respect for the work and regard for the sheep.
a partir de um desejo, um respeito profundo pelo trabalho e pela preocupação com as ovelhas. But if God has called a man to the office Mas se Deus chamou um homem ao ofício and gifted that man for the office, e dotou esse homem ao ofício, part of that gifting will be a desire for the office. parte dessa dotação é o desejo pelo ofício. It is an offense to God É uma ofensa a Deus, to have to compel men é ter que compelir homens to do this great work. para fazer essa obra maravilhosa. One writer says this: Um escritor diz o seguinte: glad voluntary service is God's standard. a serviço contente e voluntário é o padrão divino. It is the way God expects things to be done. É a forma como Deus espera que as coisas sejam feitas. God is not a reluctant, unwilling shepherd. Deus não é um pastor relutante e não desejoso de pastorear. He cares for his sheep gladly, Ele se importa com as suas ovelhas com muita alegria, willingly, freely, and graciously. com disposição, espontaneamente e graciosamente. Aren't you glad that God is a happy shepherd? Você não está feliz que Deus é um pastor alegre? In the same way he loves a cheerful giver, Da mesma forma como Deus aprecia o que doa com alegria, he loves cheerful, willing shepherds. Ele também aprecia aqueles que pastoreiam com alegria. Think about how God the Father cares for us. Imagine como é que o Deus o Pai cuida de nós. In Isaiah 53 verse 10, Em Isaías 53:10, we read this amazing phrase nós lemos essa frase impressionante that the Father was pleased to crush his son. de que ao Pai agradou moer o seu filho. The Hebrew word there A palavra hebraica ali is the word for happy. é a palavra hebraica para feliz. God was pleased Deus ficou feliz to offer up his son Jesus de oferecer o seu filho Jesus for the sheep. em favor das ovelhas. It's a stunning thought. É uma forma de pensar que nos surpreende. But Jesus, the great shepherd, Mas Jesus, o grande pastor, showed that same good pleasure também mostrou esse mesmo bel prazer. in Hebrews chapter 10. Em Hebreus capítulo You're 10, told that Jesus, nos é dito que Jesus, for the joy set before him, diante da alegria que lhe estava proposta, endured the cross, suportou a cruz, scorning its shame. não fazendo caso da ignomínia. We never read in the Gospels Nós nunca lemos nos of evangelhos Jesus laughing. de Jesus gargalhando. It's an interesting note. É uma observação interessante, não é? He wasn't flippant. Ele não era assim, alguém que vivia gargalhando, risadinha o tempo todo. He was in dead seriousness about the work. Ele estava sério no propósito e na missão que lhe fora dada. But as C.S. Lewis has said, Mas como C.S. Lewis uma vez disse, joy is the serious business of heaven. a alegria é o negócio sério do céu. Though he was a man of sorrows and acquainted with grief, Embora ele fosse homem de dores, que sabe o que é padecer, there was not one reluctant step in his walk. não havia nenhum passo relutante na sua caminhada. You never read Jesus begrudgingly doing anything. Você nunca lê sobre Jesus fazendo alguma coisa resmungando. He delighted to do the will of God. Ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. It was his joy and passion to serve his Father. Era a sua alegria e paixão servir o seu Pai. And he did so happily, eagerly. E ele o fez alegremente, dispostamente. Amém. Aren't you happy to know? Você não está feliz em saber disso? It gave Jesus great pleasure Que Jesus tinha grande prazer to obey his Father em obedecer o seu Pai and to rescue you, his precious sheep. e resgatar você como sua ovelha preciosa. Brothers, Irmãos, if God the Father was pleased to crush his son, se Deus teve prazer em amassar o seu filho, and if the son was willing to drink the cup, e se o filho estava disposto a beber o do you cálice, remember what he prays in the garden? lembra o que ele orou no jardim? Father, if it be possible, Pai, se for possível, let the cup pass from me, que este cálice passe de mim, but mas thy will be done. seja feita a tua vontade. Thy will be done. Seja feita a tua vontade. He embraced the cross. Ele abraçou e comprou a He cruz. was willing to suffer. Ele estava disposto a sofrer. And if
if he was willing to do that for us, se ele estava disposto a fazer isso por nós, how could we dare be anything other than willing under-shepherds? como é que nós poderíamos ousar fazer outra coisa que não sermos pastores espontaneamente? You see what an offense it is to Christ. Você percebe que ofensa é para Cristo? What an offense it is to the Father. Que ofensa é para o Pai? If we reluctantly, begrudgingly shepherd the sheep. Se a gente pastoreia de forma pesarosa, isto é, com remorso, algum tipo de dissabor. Complaining pastors Pastores que vivem reclamando are committing a great sin. estão cometendo um grande pecado, It is offensive to God, porque isso é ofensivo a Deus. and we have probably all done it. E provavelmente todos nós já fizemos isso. I know I have. Eu sei que eu já fiz. Jared Wilson says this: A Jared Wilson fala o seguinte: the struggle to shepherd willingly a luta para pastorear espontaneamente happens every time ministry becomes difficult. acontece ou surge todas as vezes que o ministério se torna difícil. When criticism mounts, Quando a crítica chega até você, when your hard work doesn't seem to produce results, quando o seu trabalho duro parece não produzir os resultados, when you are worn out by the work, quando você está desgastado pelo trabalho, it's easy to fall into a grumbling spirit. é fácil cair num espírito assim de reclamação. It's easy to become lethargic É fácil se tornar letárgico and full of self-pity e cheio de autopiedade, autocomiseração and complain. e reclamar. My wife once rebuked me. Uma vez minha esposa me repreendeu. How come you preach as though you're so happy and confident in God, Como é que você prega como se você tivesse grande confiança e alegria em Deus, and yet you come home and complain to me? e aí você vem para casa e reclama para mim? Ouch. Ai, Yeah. It doesn't work. não bate, né? Não combina. We can easily sin against the sheep and sin against the Savior. Frequentemente nós podemos pecar contra as ovelhas e pecar contra o Salvador. Jared Wilson Jared Wilson has written an excellent book on shepherding that I Escreveu- recommend to you. escreveu um ótimo livro sobre pastoreio que eu recomendo a vocês. It's called The Pastor's Justification. É chamado A Justificação do Pastor. And in it he says this: E nesse livro ele diz o seguinte: the minute I begin seeing God's people as problems to be solved, o minuto em que eu comecei a ver o povo de Deus como problemas a serem resolvidos or avoided, ou evitados, is the minute I've denied the heart of Christ. é o minuto em que eu neguei o coração de Cristo. Brothers, we cannot complain. Nós, irmãos, nós não podemos reclamar. Ask yourself, Pergunte a si mesmo: are you a happy pastor? você pastoreia com alegria? Not a flippant pastor, Não assim cheio de risadinhas, but a confident in God pastor. mas um pastor confiante em Deus. Maybe better, ask your wife, Melhor, talvez pergunte a sua esposa, ask your friends. pergunte aos seus amigos. And when your zeal is lagging E quando o seu zelo está esmorecendo and you're tempted to complain, e você está tentado a reclamar, get on your knees before the Lord. se coloque em joelhos diante do Senhor, Get on your knees before the cross of Jesus Christ. ajoelhe-se perante a cruz de Cristo, Beg His forgiveness peça a Ele pelo perdão and ask for that willing service that honors Him. e peça a Ele esse serviço espontâneo que o honra. Secondly, Em segundo lugar, we are to serve not for shameful gain, but eagerly. nós não devemos servir por sorte da ganância, mas de boa vontade. Unfortunately, the history of the church Infelizmente, a história da igreja is full of stories of men who sought ministry for selfish purposes. é repleta de histórias de homens que buscaram o ministério por propósitos bem egoístas. One of the banes of the early church's existence Um dos problemas ou das marcas da existência da igreja primitiva was the popularity of traveling preachers era a popularidade de pregadores itinerantes who told people what their itching ears wanted to hear que diziam às pessoas o que seus ouvidos com coceirinha queriam ouvir, in order to gather followers and pad their pocketbook. a fim de juntar os seguidores e encher os seus bolsos. Paul references this in Titus 1 verse 11. Paulo faz referência a esse tipo de pregador em Tito 1:11. Would you read? Ele diz assim: eles devem ser silenciados, já que eles estão entristecendo
famílias inteiras ao ensinar por ganho ilícito ou vergonhoso o que eles não deviam ensinar. The health and wealth heresy that is so popular today O evangelho da prosperidade, que é tão popular hoje em dia, is in the same spirit. está no mesmo espírito. I remember 15 years ago, Lembre-se, cerca de 15 anos atrás, it was late at night. eu me lembro que 15 anos atrás, era tarde da noite, I was awake because I was sick. eu estava acordado porque eu estava meio doente, I turned on the television eu liguei a televisão to TBN. para um canal lá nos Estados Unidos. And there was a man there, E aí tinha um homem lá nesse canal, promising me me prometendo that if I would only send $1 a day to the ministry, que se eu enviasse $1 por dia ao ministério dele, he could promise me ele podia me prometer the blessings of God. as bênçãos de Deus. I was outraged, Eu fiquei irado. and I picked up the phone and called the number. E eu peguei o telefone e liguei para o número. And in the providence of God, E na providência de Deus, when I got a hold of someone, quando eu consegui falar com alguém, the camera panned over a câmera mudou o seu foco to the people who were manning the phones. para as pessoas que estavam atendendo o telefone. And I was able to see the person I was talking to. E aí eu pude ver a pessoa com quem eu estava falando. And I said to her, E eu disse para ela, do a favor to your soul. faça um favor à sua alma. Hang up the phone and walk out of the building. Desligue o telefone e saia do prédio. How dare you sell for $30 a month Como é que você ousa vender por $30 por mês what Jesus bought with his precious blood? o que Cristo comprou com seu sangue precioso? If I can buy God's blessings for $30, Se eu consigo comprar a benção de Deus por $30, then my Jesus was a fool. então o meu Jesus foi um tolo. I begged her to leave. Aí eu implorei para que ela saísse. There are things that should make us angry. Tem coisas que devem nos fazer irados. This sort of ministry for shameful gain Esse tipo de ministério por ganho vergonhoso is an offense, é uma a ofensa. stench. Yes, very good. Sadly, Tristemente, there are many men in ministry today, há muitos homens no ministério hoje em dia, not because they are trying to get rich, não porque eles estão tentando ficar ricos, but they don't really know what else they would do to make a living. mas eles não sabem o que mais fazer como um ganho de vida, como profissionalmente falando. They lost the zeal for ministry long ago, Eles perderam o zelo pelo ministério há muito tempo atrás, but they stay because it pays the bills. mas eles permaneceram porque pelo menos paga as contas. That is shameful gain. Esse é um ganho vergonhoso. Paul explicitly distinguishes his ministry Paulo distingue muito claramente o seu ministério from those who peddle the word of God. daqueles que acabam distorcendo a palavra de Deus. 2 Corinthians 2 verse 17. 2 Coríntios 2:17. Pois nós não somos como muitos aqueles que distorcem ou brincam com a palavra de Deus, mas como homens de sinceridade, comissionados por Deus, aos olhos de Deus, nós falamos em Cristo. This should characterize our ministry Isso deve caracterizar o nosso ministério. as men of sincerity, Como homens de sinceridade, commissioned by God. comissionados por Deus, In the sight of God, aos olhos de Deus, we speak in Christ. nós falamos em Cristo. Shameful gain can take many forms. Sórdida ganância pode tomar múltiplas formas. You may not be in it for the money. Você pode não estar no ministério pelo dinheiro, You may realize there's not a lot to be had. você pode perceber que não tem muito para ganhar financeiramente falando. But you might be in it for reputation, Mas você pode estar no ministério por reputação, for the recognition, pelo reconhecimento, the prestige of being viewed as a godly man. o prestígio de ser visto como um homem piedoso. The temptation for shameful gain lurks in all of us. A tentação por sórdida ganância, ela trabalha em todos nós. Our pride wants to get something from the ministry. O nosso orgulho quer obter algo para nós do ministério. Something for self.
alguma coisa para si, something we think we deserve. algo que a gente acha que nós merecemos. And the evidence of that pride E a evidência desse orgulho will be seen in the disappointment you feel vai ser visto nos desapontamentos que nós sentimos, when you do not receive what you think you are owed. quando você não receber aquilo que você deveria receber. When you don't get the compliments you think your brilliant message deserved. Quando você não recebe os elogios que a sua mensagem brilhante merecia. When you don't receive the thanks you think your sacrifice merited. Quando você não ouve o obrigado, o agradecimento pelo sacrifício que você fez. When you aren't credited for the hours you've put in. Quando não lhe consideram nas horas que você gastou no ministério. The sleepless nights you spend. E as noites sem dormir que você acabou passando. That resentment you feel Aquele ressentimento que você sente is shameful gain. é sórdida ganância. Jared Wilson again. Gerald Wilson, novamente. Shameful gain is derived from what the pastor thinks he is owed. Sórdida ganância é derivada daquilo que o pastor acha que merece. What he believes he's earned. O que ele crê que ele conquistou. In contrast then to that sinful pattern, Então, em contraste com esse padrão pecaminoso, God calls his shepherds to serve eagerly. Deus chama os seus pastores a pastorearem de boa vontade. The word can also be rendered freely. Também pode ser lida como livremente. Free from what? Livre do quê? Free from the bondage to your selfish expectations and entitlement. Livre das coisas que você acha que você merece ter, das expectativas que você tem para si. We are free to die to ourselves. Nós somos livres para morrer para nós mesmos. Free to serve the flock because we actually love them. Livres para servir o rebanho porque nós de fato o amamos. We're not trying to get something from them. A gente não está tentando pegar algo deles. Free to give yourself sacrificially and joyfully. Livre para se doar sacrificialmente e alegremente. With no thought of return. Sem nenhuma expectativa de retorno. Because you love Jesus. Porque você ama Jesus. And you love his precious sheep. E você ama as suas ovelhas maravilhosas. If you sense resentment in your ministry, então, se você sente esse ressentimento no seu ministério, pray for this eagerness. Ore por esse anseio. Pray for the freedom that comes from love. Ore pela liberdade que vem a partir do amor. We'll be talking more about that tomorrow night. A gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã à noite, se Deus quiser. This eagerness also has a sense of intensity to it. Esse anseio também tem um senso de intensidade. John Piper says this, and would you read? Escreve assim: essa ansiedade e seriedade e intensidade espiritual são cruciais na liderança da igreja. É o oposto de leveza, é o oposto daquele tipo de conversa igrejeira oficial que não tem um senso de realidade última. Presbíteros precisam comunicar a grandeza das coisas eternas com as quais estão lidando, a palavra de Deus e a oração e as almas das pessoas. Sleepy pastors, então, pastores dorminhocos, lethargic pastors, pastores letárgicos, are not in line with what they're doing. Não estão alinhados com o que eles estão fazendo. We want our manner Nós queremos que o modo de fazer ministério to communicate the glorious seriousness comunique a glória da seriedade of the things we are about. das coisas com as quais lidamos. I remember in my childhood, Eu me lembro na minha infância, we had a pastor nós tínhamos um pastor who began every worship service que começava todo culto, by saying, "This is the day the Lord has made. começava dizendo: este é o dia que o Senhor fez. Let us rejoice and be glad in it." Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. What? Quê? Let us rejoice and be glad in it. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. It is worth rejoicing in. É digno se alegrar. Amen. I teach high school theology class to about 35 students. Eu ensino uma classe de teologia para adolescentes que estão no ensino médio. Cerca de 35 deles. Yeah, we do this every Wednesday night. A gente faz isso toda quarta noite. Eric is now helping me. E agora o Eric está me ajudando. We generally use Wayne Grudem's Bible doctrine. A gente normalmente usa um livrinho do Wayne Grudem sobre doutrina bíblica. It's about that thick.
É mais ou menos grosso assim, There are no pictures. não tem nenhum desenho, It's just theology. é só teologia. I disagree with Grudem on a few things, Eu discordo de Gruden em algumas coisas and we explain those things. e a gente explica essas coisas, But it's clearly laid out. mas é claramente exposto. I make the students read the chapter Eu faço os alunos lerem o capítulo and then write out answers to the questions, e aí então escrevo respostas às and perguntas that is their pass to be allowed into the room. e esse é o passe para eles entrarem na sala. In other words, if they don't have the work done, Em outras palavras, se eles não fizeram o trabalho, they have to sit in the hall eles têm que sentar no corredor and finish it before they can come in. e terminar antes de entrar. Sometimes I'll allow the students to vote up or down whether they have to do it or not. Às vezes eu deixo eles votarem, né, assim ou assim, se vale a pena entrar ou não entrar. We have fun with that. A gente se diverte com isso. But I tell them the reason I do that. Mas eu digo a eles a razão pela qual eu faço isso. It's because I'm teaching the truth of God's Word. É porque eu estou ensinando a verdade da palavra de Deus. And if I teach a theology class and simply allow them to attend, E se eu ensino uma classe de teologia e simplesmente permito que eles apareçam lá, with no input, sem nenhum tipo de investimento, no effort, nenhum esforço, nothing required, nada exigido, then I am teaching them então eu estou ensinando a to eles be bored and indifferent a se tornarem chateados e indiferentes in the presence of the great truths of God. Na presença das grandes verdades de Deus. I want them to know Eu quero que eles saibam that these things are worth their attention. que essas coisas são dignas da sua atenção. And I tell them if it's not worth your attention, E eu digo para eles, se isso não vale a sua atenção, then don't come. então não venha. See? I want them to know it matters. Eu quero que eles saibam que isso é importante. We need to do our ministry Nós temos que fazer o nosso ministério with eagerness and intensity. com desejo e com intensidade. That will look differently depending on your personality. Claro que isso vai mudar de acordo com a sua personalidade. But if it is there, your people will know. Mas se tiver lá, seu povo vai reconhecer. Thirdly, Terceiro lugar, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Of all the commands that Peter gives, De todos os mandamentos que Paulo nos passa, This ou may- que Pedro nos transmite, perdão, this may well be the most challenging. talvez esse seja o mais desafiador. The Greek katakurio O grego katakuriel is based on the word for Lord é baseado na palavra Senhor, and means to rule over. significa governar. And we could easily say, E a gente poderia facilmente dizer, isn't that what an elder is supposed to do? não é isso que um presbítero tem que fazer. We call them ruling elders. A gente não os chama de presbíteros regentes, Shouldn't they rule? eles não deveriam reger? Yes, they should. Claro que deveriam. But gospel ruling is servant ruling. Mas governo evangélico é um serviço evangélico. Being an elder doesn't make you the boss. Ser um presbítero não te faz dono, It makes you the chief servant. te faz o servo primaz. Jesus makes this clear in Matthew 20, verses 25 and 28. Jesus deixa isso muito claro em Mateus 20, versos 25 a 28. He gathers the disciples together Ele reúne os discípulos and gives them an essential lesson in gospel e leadership. lhes dá uma lição essencial na liderança do evangelho. It had come about in a rather unusual way. Essa lição surgiu de uma forma bem inesperada. As you know, the mother of James and John Como você se lembra da passagem, a mãe de Tiago e João had come to Jesus asking for a favor. chegou a Jesus pedindo um favor. If you would read verse 21. Então, verso 21 diz assim: E ele disse a ela, o que você quer? Ela disse a ele, diga que esses 2 filhos meus devem sentar um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. This good Jewish mother Essa boa mãe judia just wants to see her boys do well in the world. só quer que os seus meninos cresçam e vivam bem no mundo. We don't know if James and John were aware of what had happened, Nós não sabemos se Tiago e João perceberam o que estava acontecendo, but they seem to have been in on it, mas parece que eles faziam parte da jogada, since we read that the other 10 disciples porque nós lemos que os outros 10 discípulos heard about it and were indignant with them. e ouviram e ficaram indignados. Now, why were the other 10 disciples indignant? Mas por que os outros discípulos ficaram indignados? Why were they upset? Por que eles ficaram chateados? It's because they wanted the seats of honor. Porque eles queriam os assentos de honra. They may have been thinking, Eles talvez pensassem assim: why didn't we think to ask our mother? por que a gente não pediu para nossa mãe pedir?
Upon hearing this, Então, mediante ouvir isso, Jesus called them together Jesus os reúne and said, would you read? e diz assim, Jesus os reuniu e diz, vocês sabem que os governantes dos gentios, eles são dominadores dos seus súditos, e os altos oficiais exercem autoridade sobre eles. Não é o caso com vocês. Ao invés disso, aquele que quer se tornar grande entre vocês tem que ser o seu servo. E aquele que quer se tornar primeiro entre vocês tem que se tornar um escravo. Assim como o filho do homem, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Thank you. Jesus sets the pattern for leading sheep. Jesus então estabelece o padrão para ovelhas que devem ser lideradas. We are not called to rule over them, A gente não é chamado a dominá-los, exercising our power and control. exercitando o nosso poder e controle. We're called to lead them by example of humble service, Nós somos chamados a liderá-los como exemplo de serviço humilde, even to death. até a morte. Notice Jesus' words. Observe as palavras de Jesus. The Son of Man came not to be served, O Filho do Homem não veio ser servido, but to serve and give his life as a ransom for many. mas servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Dying is part of the job description. Então morrer é parte da descrição do seu trabalho. Take up your cross, Tome a sua cruz, not your crown, não a sua coroa, the cross, a cruz, and follow me. e me siga. Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, martyred for the faith, mártir da fé, says when Christ calls a man, disse, quando Cristo chama um homem, he bids him come and die. ele o chama para vir e morrer. The daily calling of a shepherd O chamado diário de um pastor is death. é morte. Death to self, Morrer para si, death to our need to be in control, morrer para o nosso desejo de ser controlador, death to our need to be affirmed, morrer para o nosso desejo de ser confirmado, death to our idolatrous hunger for comfort and reputation, a morte para a nossa fome idólatra por reputação e reconhecimento. We do not lead by domineering, but by dying. Nós não lideramos como dominadores, mas morrendo. Again, this tendency to lord it over people is very subtle. Essa tendência para ser dominador é muito sutil, novamente, parecido com o anterior. We might think of a strong, arrogant man insisting on his way, Às vezes a gente pensa sobre um homem assim arrogante que insiste no seu caminho. but it can cloak itself in a noble goal. Mas talvez esse homem pode se vestir de um propósito muito justo, nobre. You have a vision to lead the church Você tem uma visão para liderar a igreja into great faithfulness and fruitfulness. e conduzir a grande fidelidade e fruto. It is also clear to you what needs to be done. Está muito claro para você o que tem que ser feito. And so you cast your vision Então você lança a sua visão and you call people to get in line, e você convoca as pessoas a entrar na fila, to get on board. para entrarem no barco. And those who do become your confidants, E aqueles que se tornam os seus seguidores, those who don't become obstacles, que não se tornam os seus obstáculos, people to be overcome pessoas a serem superadas, rather than precious sheep to be shepherded. ao invés de pessoas preciosas a serem pastoreadas. One of the benefits of being Presbyterian, Um dos benefícios de ser presbiteriano, though it is a painful benefit, embora seja um benefício dolorido, is when you launch your latest, greatest idea é quando você lança a sua melhor ideia and the elders shoot it down. e aí os presbíteros atiram e derrubam. Very painful. Muito dolorida, Very good. mas muito importante. Excuse me. Peter calls us not to domineer, but to be examples. Pedro chama isso não como dominadores, mas como exemplos. If you've ever watched a shepherd shepherding sheep, Se você já viu pastor pastorear as suas ovelhas, you will know that they lead not by shouting out orders, but by walking ahead. você vai perceber que eles lideram não dando ordens, gritando, mas andando na frente das ovelhas. Shepherds lead by going first and providing an example. Os pastores lideram andando então primeiro, isto é, na frente das ovelhas e providenciando um modelo. This is challenging, especially for preachers and particularly if you're gifted.
Isso é muito desafiador, especialmente para pregadores e se você for bem dotado como um pregador. It is extremely tempting to hide behind your position, É muito tentador esconder atrás da sua posição, to hide behind your theology and your giftedness. esconder atrás da sua teologia, da sua dádiva, do seu dom. After all, if the people are impressed with how much you know, Se as pessoas ficam impressionadas com quanto você sabe, if they're impressed with your orthodoxy, se eles ficam impressionados com a sua ortodoxia, maybe they won't notice your fear of men. talvez eles não vão notar o seu temor de homens. If they love your preaching, Se eles amam a sua pregação, maybe they will be willing to overlook your impatience, talvez eles vão assim superar, não vão prestar muita atenção na sua impaciência, your glib self-confidence, a sua autoconfiança, your prayerlessness. a sua falta de oração. And brothers, unfortunately, they often will. Infelizmente, irmãos, frequentemente, eles vão deixar de olhar essas coisas. But you are still feeling the calling. Mas você ainda está sentindo o chamado. The calling isn't primarily a calling to exercise our gifts. Não é um chamado para primariamente exercitar os nossos dons. It's a calling to follow Christ É um chamado para seguir a Cristo, so that we can invite others to follow us. para que a gente convide outros a nos seguir. Philippians 3:17. Filipenses 3,17. Irmãos, se juntem em me imitar e mantenham seus olhos naqueles que andam de acordo com o exemplo que vocês têm em nós. Be an example. Seja um exemplo. The critical question, of course, A pergunta crítica, é claro, is an example of what? a gente perguntar assim, é um exemplo do quê? We can answer that question by appealing to Paul's charge to young Timothy. A gente pode responder essa pergunta com a admoestação que Paulo faz a Timóteo. 1 Timothy 4:12. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Antes, torna-te modelo dos fiéis na conduta, na fala, no amor, na fé e na pureza. That's a high calling. Esse é um chamado bem sublime. It's a calling that you will regularly find yourself failing to fulfill. É um chamado que você vai se ver frequentemente falhando em cumprir. One of the reasons I love the elderly saints in our church Uma das razões pelas quais eu amo os mais velhos de nossa igreja, is because they are far ahead of me porque eles estão muito à frente de mim. in love and faith and hope and purity. Em amor, em fé, em esperança, em pureza. I love to see what God has done in their life. E eu amo ver o que Deus fez na vida deles. It gives me confidence that He can do it in my life. Me dá confiança em pensar que Ele pode fazer na minha vida. And so there's a trap here. Então existe aqui uma armadilha. We can easily assume Nós podemos facilmente partir do pressuposto that the job of a pastor de que a tarefa ou o trabalho de um pastor is to look like a spiritual success story. é parecer uma história de sucesso espiritual. And so you try your best Então você tenta o máximo and cover up what isn't working so well. e cobre aquilo que não está funcionando muito bem. It seems like the last thing you would want to do Então a última coisa que você quer fazer is to admit the truth é admitir a verdade is that most days de que na maioria dos dias you are not doing well at all. você não está indo bem, That you have fear. que você tem temores, You wrestle with doubt. que você luta com dúvidas, Lust and pride and envy and coveting are realities you know. de que lascívia, de que orgulho, de que cobiça são realidades que você sabe muito bem o que elas são. Is it okay for a shepherd to say that? Será que está tudo bem se um pastor disser isso? Is that safe? Será que é seguro? Is it right? Será que é certo? Well, Paul does, Paulo faz. right? He calls himself the chief of sinners, Ele se diz o principal dos pecadores. present tense. Tá no presente, tá? See, the tension we will feel A tensão que nós sentiremos is how can we be examples é como é que nós podemos ser exemplos when we know we are flawed? quando a gente sabe que a gente tem falhas. We know we're weak. Nós sabemos que nós somos fracos. Again, we can pretend to be something that we're not, De novo, a gente pode fingir que somos algo que a gente não é, or we can confess the truth ou a gente pode confessar a verdade under the banner of the gospel debaixo da bandeira do Evangelho and become an example of a saint
E se nos tornarmos um exemplo de um santo, who is also a sinner, que também é um pecador, living in the grace and the power of the gospel of Jesus Christ. vivendo na graça e no poder de Cristo Jesus. This is the calling of a pastor. Esse é o chamado de um pastor. It is not primarily an example in morality, Não é para se tornar primariamente um exemplo de moralidade, but an example of a life mas exemplo de uma vida rooted in faith, enraizada na fé, experiencing love, experimentando amor, a transformed heart, um coração out transformado, of which the mouth speaks, da qual fala a boca, out of which the conduct flows. da qual a conduta flui. But the best of men Mas os melhores homens can say every day, podem dizer todos os dias, with pure honesty, com honestidade pura, Lord, have mercy on me, the sinner. tem misericórdia de mim, pecador. And your people need to know that. E o teu povo precisa ouvir isso. There's a famous saying Existe um ditado famoso by Robert Murray McCheyne, de Robert Murray McCheyne. who said, the greatest need of my people is my personal holiness. Ele dizia assim: a maior necessidade do meu povo é a minha santidade pessoal. I'm sure you've heard of it. Eu imagino que você já ouviu essa frase. It is so universally applauded that I'm hesitant to disagree. É normalmente aplaudido universalmente a ideia de que eu hesito em discordar. But I do disagree. Mas eu discordo. I believe it leads to an unhealthy focus on my testimony. Eu acho que essa frase do McCheyne, ela conduz muito à ideia de que o meu testemunho pessoal é chave. My appearance of godliness. A minha aparência de piedade. What happens when you blow your testimony? O que acontece quando o seu testemunho se estraga? Like Peter did when he denied Christ. Quando o Pedro, por exemplo, quando ele negou a Cristo. Like Peter did again when he sided with the Judaizers. Quando Pedro novamente ficou ao lado dos judaizantes. And Paul publicly had to rebuke him E Paulo teve que repreendê-lo publicamente. for once again denying the gospel. Por novamente negar o evangelho. Living in a way that was not accord with the gospel truth. Vivendo de uma forma que não combinava com a verdade do evangelho. Can Peter still be a fruitful minister? Será que Pedro ainda pode ser um ministro frutífero? Of course he can. Claro que pode. See, the example we are to set before men Perceba, o exemplo que a gente tem que estabelecer diante dos homens is the example of men é o exemplo de homens who know their weakness, que conhecem as suas fraquezas, gladly acknowledge their need of a Savior, reconhecem a sua necessidade do Salvador and by repentance and faith e, através de arrependimento e fé, are growing in the grace and knowledge of God. estão crescendo no conhecimento e na fé em Deus. So Paul can say, imitate me, Então Paulo pode dizer, imitem a mim, and at the same time say, I am the chief of sinners. e ao mesmo tempo dizer, sou o principal dos pecadores. He can say, imitate me, Ele pode dizer, imitem a mim, and at the same time confess his fears, e confessar, e ao mesmo tempo confessar os seus temores, his anxieties and weakness. suas ansiedades e temores. See, his testimony is not primarily about him, Perceba, o seu testemunho não é primariamente sobre ele, but his faith in Christ. mas sua fé em Cristo. My favorite verse in the Bible O meu verso favorito na Bíblia is Galatians 2 verse 20. é Gálatas 2:20. The life that I now live in the flesh, A vida que agora eu vivo na carne, in all the weakness that pertains to that, em toda a fraqueza que isso significa, I live by faith in the Son of God, eu vivo pela fé no Filho de Deus, who loved me and gave himself for me. que me amou e se entregou por mim. That was Paul's testimony. Esse era o testemunho de Paulo. That is the example he's setting. Esse é o exemplo que ele estabelece. The life of faith in God, Uma vida de fé em Deus, faith in his love, fé no seu amor and the fruit that flows from it. e o fruto que advém disso. You see, if holiness was truly what sheep most need, the example of holiness, Perceba, se o exemplo de santidade fosse aquilo que as ovelhas mais precisassem, God could have sent holy shepherds, holy angels to shepherd them. Deus poderia ter enviado santos anjos para pastoreá-los. That would be a tremendous example. Seria um exemplo fantástico. They never sin. Eles nunca pecam. You would feel awful. Você se sentiria péssimo. They would reveal your sin, Eles revelariam o seu pecado, but they would not be able to lead you to the cross. mas eles não conduziriam você à cruz. Not as men who knew the way because they walked it themselves. Not as men. Not as men who knew the way. Não como homens que conheciam o caminho até a cruz. He called men to be shepherds.
Mas ele chamou homens a serem pastores. sinners to be shepherds, Pecadores para serem pastores. because the gospel is for sinners. Porque o evangelho é para pecadores. And God's design is to have shepherds lead the sheep E o desejo de Deus é de ter pastores pastoreando as ovelhas. because they know the way to the cross. Porque eles sabem o caminho para a cruz. They know the power of God that's able to transform a life. Eles sabem do poder de Deus que é capaz de transformar uma vida. And they lead their sheep to the green pastures of that gospel E eles conduzem as ovelhas àqueles pastos verdejantes do evangelho. because that is where they feed their own soul. Porque é lá que eles alimentam suas próprias almas. Your people need to know Seu povo precisa ouvir that your only comfort que o seu único conforto in life and in death na vida e na is that morte you do not belong to you, é que você não pertence a você mesmo, but you belong to your faithful Lord and Savior mas Jesus você Christ. pertence ao seu fiel Salvador Jesus Cristo. That your hope is built on nothing less Que a sua confiança está calcada em nada than mais Jesus' blood and righteousness. do que a justiça e o sangue de Cristo Jesus. Let them see an elder Aqui eles vejam um presbítero who is confident in the gospel. que confia no evangelho. One of the ways we try to do this at Harvest Uma das formas que a gente tenta fazer isso lá na igreja Harvest is by encouraging a culture of humility and honesty in the leadership. é cultivando um espírito de honestidade e humildade na liderança. I speak of my sins to my elders and ask them to pray for me. Eu falo dos meus pecados para os meus presbíteros e peço para eles orarem por mim. And elders do the same with their flock. E os presbíteros fazem o mesmo com as suas ovelhas. We have several elders involved in the James Fellowship Group, Nós temos vários presbíteros envolvidos naquela comunhão de Tiago que eu mencionei. the group for men struggling with addictions, primarily pornography. Aquele grupo que lida primariamente com o vício da pornografia. They are there as elders, Eles estão lá como presbíteros, acknowledging their own battles with lust, reconhecendo suas próprias lutas com lascívia, but leading the way mas conduzindo o caminho in putting the flesh to death ao fazer a carne morrer by the power of the gospel. pelo poder do evangelho. They confidently encourage these men Eles confiantemente encorajam esses homens to take up the cup of salvation a tomar o cálice da salvação and call upon the name of the Lord, e clamar o nome do Senhor, because that is what they have done. porque é isso que eles fizeram, That is what they are doing. é o que eles estão fazendo. And God has been faithful to fill that cup again and again E Deus tem sido fiel em encher esse cálice de novo e de novo, with the grace of Jesus Christ. com a graça de Jesus Cristo. Shepherds are to be examples Pastores têm que ser exemplos of what it looks like when needy sheep follow a great Savior. daquilo que ovelhas desejosas precisam fazer. We're to be men who evidently love the gospel Nós temos que ser homens que claramente amam o evangelho and are learning to live out of it. e estão aprendendo a viver disso. Men who trust in the power of Christ Há homens que confiam no poder de to Cristo hold us fast para nos sustentar and to bring us safely home. e nos levar seguramente para casa. Shepherds are not moral success stories. Então, pastores não são histórias de sucesso They are moral. gospel success stories. Eles são histórias de sucesso do evangelho. They know their weakness. Eles sabem suas They fraquezas. lean on grace. Eles confiam na graça. And they have set their hearts on eternal things. E eles colocaram seus corações em coisas There is eternas. wonderful freedom and power in the gospel for pastors. Tem liberdade maravilhosa no evangelho para pastores. We don't have to pretend that we are more than what we are. Nós não temos que fingir que a gente é mais do que a gente é. We can say with Paul, A gente pode dizer com Paulo, by the grace of God, I am what I am. pela graça de Deus sou o que sou. I love the little poem by John Newton. Eu amo o poema do John Newton. I am not what I ought to be. Eu não sou o que deveria ser. I am not what I want to be. Eu não sou o que eu gostaria de ser. I am not what I hope to be in another world. E eu não sou o que eu espero ser em outro mundo. But still, Mas ainda assim, I am not what I once used to be. eu não sou o que eu costumava ser. And by the grace of God, E pela graça de Deus, I am what I am. eu sou o que sou. Amen? Amém? Amen. Thank you so much. Obrigado.